Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo para você, um vídeo de domingo, um domingo diferente, é o dia da votação da Assembleia Geral que vai definir aí o futuro do futebol do Vasco da Gama, né? A venda da SAF Vasco para a empresa 777 Partners. Bom, antes de começar a atualizar informações sobre o Vasco, eu vou pedir para você deixar o joinha, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, né? Falar da minha parceira, a 1xBet. 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Vou destacar um jogo, hoje tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, o Cuca contra o Filipão. Estão pagando 1,55 na vitória do Galo, 4,24 no empate, 7,40 na vitória do Atlético Paranaense na 1xBet. O link está no primeiro comentário fixado, você vai fazer o seu cadastro, o código promocional é do Cerrado, e aí o primeiro depósito eles dobram em bônus para você fazer apostas aí junto com a 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado. Bom, vamos lá. Eu vou começar com uma notícia publicada pelo goleiro Thiago Rodrigues, né? Com 7,32, Thiago Rodrigues é o goleiro com maior nota no SofaScore e com mais jogos sem sofrer gols na Série B. Ele fez essa publicação no seu Instagram e tá aí, ó, são 20 jogos, 13 jogos sem sofrer gols, 64 defesas, 16 dessas defesas difíceis, 88% dos chutes contra o seu próprio gol, e 65% dos jogos sem sofrer os gols. Tá aí os dados publicados pelo próprio Thiago Rodrigues no SofaScore. Ele é um cara que, com relação a números, ele é acima da média. Desde o ano passado, ele já tinha sido o melhor goleiro das 3 divisões, né? Então tem algumas contratações que eu acho que deveriam permanecer para a Série A. O Thiago Rodrigues é uma delas, acho ele um bom goleiro. Eu vi o Vascaíno criticando o cara, os números falam por ele, né? Acho que se não fosse o Thiago Rodrigues, a gente estaria ali naquela situação de meio de tabela do ano passado. E várias vezes ele foi eleito o goleiro da rodada. Então, o Thiago Rodrigues, para mim, é um desses que podem ficar para a Série A. O Yuri Lara é uma situação complexa, porque assim, o Yuri Lara, para jogar uma Série B, ele é um cara aguerrido, ele é um cara de marcação, ele é um pitbull, é um cara que é mordedor, marca pra caramba. Com a bola no pé, para sair jogando, ele não é um bom jogador. E hoje, para um futebol moderno, o volante, que é um bom marcador, ele precisa ter esse fundamento de saída de bola, ele precisa ter o domínio, o controle, e essa não é muito a do Yuri Lara. Então ele tem um perfil muito para a Série B. Na Série A, serviria para compor um elenco, de repente numa partida onde você precisa tirar um jogador do sistema ofensivo para trazer um volante para fechar ali a casinha nos minutos finais. Enfim, eu acho que para compor elenco seria importante um jogador com essa característica, mas para ser titular acho bem difícil aí, mesmo sendo vascaíno, mesmo tendo essa identificação, mesmo tendo jogado bem em vários jogos aí na Série B, mesmo sendo o pulmão desse time. Quando ele não jogou, muita gente ficou puto, inclusive causou a demissão do treinador lá, o Maurício Souza. Então, mesmo com todas essas situações, eu acho que é um jogador para compor um elenco na série A. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o Vasco sobe, a gente está aqui na torcida para que isso aconteça, quais desses jogadores contratados você acha que serve para compor um elenco e qual deles serve até para ser titular? Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Quinteiros, Yuri Lara. Deixa a sua opinião aqui. E já os outros, eu não vou falar aqui dos outros que chegaram agora com a abertura da janela, porque esses nem jogaram ainda. Aí, a não ser o Alex Teixeira, que é um prata da casa, e esse aí a gente vai lutar para ver se fica, né? Então deixa a sua opinião. Quem desse elenco serve para compor um elenco na segunda divisão? Falar em elenco na segunda divisão, o Vasco contratou nessa janela 6 jogadores: Paulo Vitor, Alex Teixeira, Fábio Gomes, Bruno Tubarão, Gustavo Maia e Matheus Ribeiro, jogadores para as laterais, jogador mais para o comando de ataque, até porque os números do Vasco eram bons defensivamente e horríveis ofensivamente. A janela fecha no dia 15. Vamos ver aí o que vai desenrolar hoje, que tem uma votação
para que o Vasco se transforme em SAF e se vai vir mais contratações nessa semana, que ainda tem tempo hábil para o Vasco se reforçar, já avisando tanto a Série B quanto o início de temporada da Série A, né? Eu vou dar aqui a agenda do Vasco, os próximos jogos do Vasco na Série B. A gente tem um jogo na terça-feira contra a Ponte em São Paulo. Você vai ver que nos próximos 4 jogos o Vasco só joga um em casa, que é o jogo contra a Tombense no sábado. Então joga na terça contra a Ponte, joga no sábado contra a Tombense, vai para Alagoas enfrentar o CSA do técnico Valentim e depois pega o Bahia no dia 31/8, jogando em Salvador. Para finalizar, Vasco e Guarani no dia 3/9 em São Januário. Aí, então você tem 5 jogos, 2 jogos em casa. Nos próximos 4, só o jogo contra o Tombense, que é em casa. A gente vai para São Paulo, Alagoas e Bahia para enfrentar adversários aí na Série B. Precisamos vencer, precisamos melhorar essa sequência que o Vasco tem tendo para distanciar do 5º colocado, que é o Londrina. Beleza? Então tá aí o panorama a respeito do futebol. Agora vamos falar um pouco sobre a SAF. Hoje vai ser sacramentada a venda do Vasco, né? Já tá rolando a votação. A gente sabe que isso é só um procedimento que a gente tem que passar, mas que o Vasco já está vendido para a empresa norte-americana e a partir de amanhã já começa a operar com os americanos. Deve ter aí já a apresentação do executivo, né, que é o Paulo Brack, e deve trazer já um nome para ser técnico do Vasco, um técnico, o executivo, e quem sabe jogadores serão apresentados essa semana. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, porque tem um trâmite, tem uma burocracia para se transformar em SAF, e a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer. Eu tô falando assim porque ainda vão rolar ações da justiça, ainda vai rolar todos esses questionamentos, inclusive estão falando em uma abertura de uma CPI na Alerj. Eu não vou falar de justiça mais, que eu me cansei de falar de justiça, principalmente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vamos tocar o barco como igual o Salgado. Eu não queria o Salgado no Vasco e a gente toca o barco com o Salgado no Vasco. Eu não queria os americanos no Vasco, a gente vai tocar o Vasco com os americanos no Vasco e vou torcer para o Vasco ganhar, vou torcer para o Vasco subir para a primeira divisão, vem cota de TV de primeira divisão, é outra situação, vai entrar dinheiro da Libra, que é a liga que vai começar em 2025, os contratos com a TV Globo estão se encerrando, então a gente vai ter um outro panorama com relação ao futebol e principalmente ao futebol vascaíno. Mas eu tenho que deixar o meu recado, porque assim, o que aconteceu na política do Vasco fez a gente chegar a esse momento, né? Inclusive, todos os presidentes que passaram têm uma parcela de culpa, né? Isso aí é indiscutível. Agora, o que eu não posso ver é a gente, num dia onde a gente está vendendo o Vasco porque a gente fracassou como uma instituição, a gente está entregando o Vasco para o desconhecido e ver gente dessa gestão fazendo festa nas redes sociais como se ter fracassado ou parece que foi uma coisa proposital ou que é maravilhoso. Então, sou Otto de Carvalho, presidente da Assembleia Geral, Danilo Bento, Vitor Roma, Adriano Mendes, Jorge Salgado, Carlos Osório, Duque Estrada, Horácio Júnior, enfim, o Bulhões, Zeca Bulhões, que é do jurídico, né? Todos vocês falharam, todos vocês são responsáveis por esse momento. A gente está passando o bastão para uma empresa e vamos, como eu falei, torcer para dar certo. Mas vocês são culpados, então não fiquem nas redes sociais se gabando de ter sido a pior gestão da história do Vasco. Mas a gente pagou salário. Vocês pagaram salário com dinheiro adiantado da venda do Vasco. Desde que vocês entraram, foram só notícias ruins. Caímos para a segunda divisão, nos mantemos na segunda divisão. Teve o Alexandre Passarudo com os seus times, com os seus contratados ridículos e esses jornalistas aí, passadores de pano, falando que agora vinha uma nova era no Vasco. Vocês falharam como gestão, vocês são de longe a pior coisa que aconteceu no Vasco da Gama. Então hoje não fiquem se gabando de ter vendido o Vasco. Acho que hoje é um dia para vocês refletirem ou ter um sentimento de tristeza por terem falhado, por terem sido os piores, por terem sido das mãos de vocês essa venda do nosso clube. E daqui para frente, como eu falei, lógico, vai ter a questão judicial, torcer para o Vasco não falir, não quebrar, torcer para que as coisas aconteçam da maneira que o torcedor imagina que vai acontecer, tá bom? Desejar para você, eu como eu falei,
vou dormir com a consciência tranquila de que tudo que eu pude fazer, eu fiz. Desejar para você um domingo abençoado, um grande abraço e com Deus e saudações vascaínas.